Exatamente 40 mil anos, o último Neandertal morreu em algum lugar na Europa. Caraca, E essa cara, peraí, deixa eu pausar aqui. Antes, quando não tinha nada pra eu fazer, cara, a gente baixava, ficava baixando. Já faz alguns anos, não sei se vocês já fizeram isso, mas a gente baixava o Google Earth no computador pra ficar navegando e vendo os lugares do mundo assim, ó. Caramba, cara. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Mas aqui, ó, foi. Essa gravação aqui foi feita usando o Google extinção Earth, ó. representa um ponto de virada na história da nossa espécie. Desse ponto em diante, nós nos tornamos os únicos humanos no planeta. Esse não foi o caso por todos os milhões de anos de evolução do gênero Homo. 40 Sempre mil existiram anos. vários hominídeos ao redor do mundo. Isso até 40 mil anos atrás, quando o último Neandertal morreu. O que talvez pode ter sido culpa nossa. Talvez humanos A gente mataram matou? os últimos Homo não sapiens da Terra. E esse vídeo é a história de como ficamos sozinhos no planeta. Pra começar a contar essa história, Caraca, que loucura, né? Mano, o ser humano, ele é mau, né, velho? nós precisamos ir pra onde o tipo de animais que Ele é nós mau somos na sua surgiu. essência. Na biologia, animais são categorizados em uma série de classificações mais e mais específicas. Como um humano, você faz parte do reino dos Classe, animais, ordem, filo dos família, gênero, cordata, espécie. classe dos mamíferos, ordem dos primatas, família dos hominídeos e, por fim, do gênero Homo. Além, claro, da espécie Homo Espécie. sapiens. Para cada uma dessas categorias existe um antepassado, um ancestral comum de todos os animais daquela categoria. Existe um ancestral comum de todos os mamíferos e de todos os hominídeos, e de todos os membros do gênero Homo. Biologia é o estudo de uma grande árvore de famílias que inclui toda a história da vida. E a nossa história começa com um primo distante seu que viveu no período paleolítico, também conhecido como a Era das Pedras, que Era se das estendeu de Pedras. 2,5 milhões de anos atrás até 12 mil anos atrás. Caraca, mas foi tão longo assim? A gente viu recentemente, né? Um pouco da história dos. Obviamente não foi especificamente sobre isso, né? Foi sobre como surgiram as diferentes cores de peles na raça humana, que a gente viu. Mas tem relação, né? Porque lá teve. A gente discutiu sobre um pouco da evolução O também. nosso primo em questão Da é o espécie. Homo habilis, que surgiu há Homo cerca de habilis. 2,4 milhões de anos. Ele era um dos membros mais antigos do gênero Homo, e que já era capaz de criar tecnologias como pedras afiadas. Aqui, ó. Inclusive, as primeiras Homo erectus. Ele vai falar aqui do Homo erectus? Qual que era a diferença mesmo que a gente tinha visto, cara? Cara, que esse aqui eu nem sabia que tinha. Homo heidelbergensis. Cara. ferramentas datam de antes mesmo do gênero Homo. Um artigo publicado na Nature em 2015 revelou evidências surpreendentes de ferramentas de pedra utilizadas para cortar e fatiar, datadas de 3,3 milhões de anos atrás, Meu Deus. expandindo significativamente a nossa perspectiva sobre o início do uso de tecnologia. A verdade é que ferramentas de pedra eram tecnologias reais, e existem formas melhores e piores de fazer facas e outros instrumentos de pedra. É preciso de pedras certas, lascadas e afiadas de forma correta para fazer uma boa ferramenta. E aparentemente um Australopithecus há milhões de anos já tinha algum entendimento sobre afiar pedras, o que indica que os nossos antepassados já eram consideravelmente inteligentes há algum Comparado tempo. a Quase algumas nenhum outras animal moderno espécies. apresenta um entendimento tão refinado do uso de ferramentas como esses hominídeos de milhões de anos atrás. E talvez Eu sei que alguns primatas, né, eles fazem uso de ferramentas até certo nível, né, mas eu acho que ele não é tão, obviamente, né, não é tão desenvolvido quanto os nossos antepassados, talvez. Porque a gente realmente, pelo que tá falando aqui, a gente realmente pegava a pedra e afiava ela, né. essa seja a característica que separe o que nós queremos isso? chamar de humanos do resto do mundo animal. Um entendimento profundo de como moldar o mundo ao nosso redor. E você não precisa saber Falta como fazer tompeiro. facas ou outros instrumentos de pedra para moldar um mundo ao nosso redor. Com a Alura você pode estudar de onde, quando você quiser, criar projetos práticos e se conectar à maior comunidade tech do Brasil. Data A Alura Science é é uma bom, grande tá? parceira minha de longa data. E ela me ajudou muito na época com o curso que eu fiz sobre prompts para inteligência artificial. Que, inclusive, vocês sabiam que a Luri, a IA da Alura, te ajuda tirando suas dúvidas e fazendo resumos sobre o conteúdo que você está estudando? A gente não precisa de milhões de anos para aprender a usar ferramentas novas e moldar o mundo. Basta uma matrícula que você tem acesso a todos os cursos. Então acesse o link aqui na descrição ou do comentário fixado e você tem 15% de desconto para começar a adquirir mais conhecimento. Então clica agora e não perde tempo para começar. E a história de como o gênero Homo conquistou o planeta vai mais ou menos assim. Os hominídeos começaram no continente africano há 2,4 milhões de anos com o Homo habilis, que eu já falei agora há pouco. Habilis. De 2 a 1,8 milhões de anos, a Terra ficou mais gelada e com isso surgiu o Homo ergaster, que é uma subespécie do Homo erectus, outro membro antigo do gênero Homo. Ele tava mostrando esse dali na área genealógica? Eu acho No que período tava de um pouco. 1,8 a 1,5 milhões de anos, Homo erectus. o Homo erectus saiu da África pela primeira vez, chegando ao Oriente Médio.
O Homo ergaster e o Homo habilis conviveram juntos e felizes para sempre de 1,5 a 1 milhão de anos atrás, quando ambos foram extintos. Caraca, cara, é muito tempo, pô. O Homo erectus, com menos traços do Homo ergaster, prevaleceu. E esse daí andou muito, durante muito tempo, tipo meio milhão de anos. E no processo se espalhou por toda a África, Ásia e Europa. E é na Europa, por volta de 1,2 milhões de anos atrás, que surgiu o Homo antecessor, que desapareceu há 800 mil anos. O Homo antecessor é um ponto crucial na árvore familiar do nosso gênero. Ele é o último ancestral comum do Homo sapiens e os nossos primos, os Neandertais. Provavelmente é aquele que tá entre... Que na árvore apareceu aqui, né? Que eu falei que... tava com outro nome, né? Não era esse nome antecessor. Os Homo sapiens, como conhecemos, surgiram na África 300 mil anos atrás, enquanto na Europa, o Homo antecessor deu origem ao Homo heidelbergensis, que foi seguido pelo Homo denisova, que enfim deu origem ao Homo neanderthalensis, há uns 400 mil anos. Então, essa é a cara dos hominídeos há 300 mil anos. Os recém-surgidos Homo sapiens começaram a se espalhar pela África, com os neandertais ocupando a maior parte da Europa e da Ásia, ambos dividindo o espaço com outras espécies de hominídeos menos bem-sucedidas, que estão a caminho da extinção. E além deles tinham hobbits nas ilhas da Indonésia. É sério, esses eram os Homo florensienses. Caraca, meu Deus do céu, Homo florensiensis. Meu Deus do céu. Pô, existem Homo florensienses ainda vivos hoje em dia, hein? Encontrados na Ilha das Flores, que tinham menos de 1,5 metro de altura. Mas eles não são importantes pra essa história de hoje. Pelo menos até que a gente precise jogar algum anel em algum vulcão. O fato de que o Homo neandertal e os Homo sapiens eventualmente se tornaram os únicos exemplares de hominídeos em seus respectivos territórios, talvez indique que humanos não são bons em conviver com outras espécies de hominídeos. A maior parte dos membros Provavelmente a gente se matou, né? parecem ocupar um nicho biológico parecido, de caçadores e coletores com uma dieta bastante flexível e capacidade de adaptação. O que sugere que, se dois tipos diferentes de homos vivem próximos, eles provavelmente vão disputar recursos e talvez até entrar em conflito. Existem evidências de violência. Encontradas evidências de violência humana de 430 mil anos. Restos humanos de uma caverna ao norte da Espanha mostram evidências de um ataque letal há 430 mil anos, segundo um estudo. Pesquisadores examinaram um crânio de um local chamado Poço dos Ossos, que contém restos mortais de pelo menos 28 pessoas. Meu Deus! Eles concluíram que as duas fraturas no crânio provavelmente foram causadas por múltiplos golpes e indicam intenção de matar. Além de fornecer uma pista sobre o motivo dos corpos estarem na caverna, os cientistas dizem que o estudo fornece evidências terríveis de que a violência é uma parte intrínseca da cultura humana primitiva. Caraca, né? Entre hominídeos da mesma espécie que datam há mais de 400 mil anos. Esqueletos com marcas de golpes repetidos e intencionais foram encontrados tanto entre Homo sapiens quanto entre Neandertais. Então, vale a pergunta: será que fomos nós que matamos os Neandertais? E será que isso foi feito com violência? E pra entender... É impressionante como até a própria Bíblia, ela mostra isso, né? Obviamente que não de uma forma tão científica, mas Caim ter matado Abel, né? Significa algo também na história humana, obviamente. Óbvio que a Bíblia, ela fala sobre as coisas de uma perspectiva e de uma forma diferente e nunca deve ser usada pra ciência, né? Dá pra você fazer alguns paralelos, cara, do que é falado na Bíblia e do que aconteceu na história inteira, né? Até porque é um livro de milhares de anos atrás. melhor esse drama, nós vamos visitar os nossos primos mais próximos, os Neandertais. Testando a ferramenta. Neandertais talvez sejam né? uma das espécies extintas que foram mais mal entendidas, especialmente considerando há quão pouco tempo eles foram extintos. E isso não porque Neandertais são exóticos e diferentes. Muito pelo contrário, Neandertais parecem tão próximos de nós que isso às vezes era difícil de aceitar. Muitas vezes as evidências sobre a vida e comportamento dos Neandertais eram interpretadas de maneira a exaltar o... Deixa eu ver, cilindro corporal humano, Neandertal. Pô, é bem mais... Eles eram mais parrudos, né? A gente é mais esguio. Tá em... Como é que fala? Espanhol. Homo sapiens, ao invés de serem analisados de forma objetiva. De certa forma, a ideia era justificar que Neandertais foram extintos por serem piores, e que Homo sapiens eram simplesmente melhores, o que nem de perto é uma forma cientificamente honesta de pensar em biologia. Por exemplo, vamos olhar para as diferenças fisiológicas entre Homo sapiens e Neandertais. Neandertais
Neandertais eram um pouco mais baixos, mais pesados e provavelmente tinham mais músculo do que nós. Sim, Então eles sim. precisavam consumir mais comida. E isso por vezes foi interpretado como um sinal de que os Neandertais eram mais brutos e dependentes de violência do que a gente. O que não parece ser o caso. Sinais de violência deliberada são até mais comuns em esqueletos de Homo sapiens do que Neandertais. O que não quer dizer que os Neandertais não brigavam, mas eles talvez fossem mais pacíficos do que nós. Outro elemento mal interpretado são as ferramentas. Neandertais pareciam preferir ferramentas de pedras lascadas bem pontudas, enquanto humanos preferiam afiar suas pedras como facas. E por um tempo isso foi posto como um sinal de que Neandertais eram mais burros do que seres humanos. Até que a gente descobriu que os Neandertais duas vão sabiam sim matar, fazer né? facas de pedras tão bem quanto os Homo sapiens na África. Eles só preferiam pedra lascada mesmo. Porra, as duas vão matar, pô. O que Cadeira, curiosamente é um sinal de extrema inteligência. O fato de que Neandertais tinham preferências indica algum tipo de cultura. E diferentes grupos de Neandertais tinham diferentes técnicas para produzir ferramentas e diferentes ferramentas favoritas. Eles até criaram ferramentas compostas peraí. de ossos, madeira, pedra e cola à base de cera de abelha. Caraca, eles usavam a cera de abelha nessa época como cola já, cara. Porra, isso é muito bizarro, pô. Inclusive, lascar pedra não é um processo bruto que humanos primitivos burros faziam. Só o fato de saber escolher quais são as pedras você corretas para vai- lascar para gerar boas ferramentas é uma habilidade treinada, desenvolvida e provavelmente ensinada dentro de comunidades neandertais. Existem evidências de Neandertais criando rotas para transportar pedras de qualidade por centenas de quilômetros para garantir que eles teriam as melhores pedras possíveis para suas ferramentas. E as técnicas Aí eles pegavam um bloco de pedra e eles... Tá, entendi. Eu pensei que eles procuravam as pedras já pequenas, já no formato específico, mas aparentemente existiam casos que eles lapidavam uma pedra grande também, né? Que seria lascar a pedra, né? No final das contas é lascar, né? Que lasca é pedaço. de lascagem de pedra eram tão avançadas quanto quase qualquer tecnologia dos Homo sapiens da época. Quer mais? Neandertais tinham sistemas extremamente elaborados para Coal mining. coletar comida e restos dos animais que eles caçavam. A tarefa de limpar a carcaça de animais parecia dividida em quase que uma linha de produção, com diferentes tarefas acontecendo em espaços diferentes. Provavelmente realizadas por diferentes grupos. Diferentes grupos. Eles inclusive tinham preferência por pegar os ossos do lado esquerdo de animais para transformar em ferramentas, Olha indicando só. que Neandertais também eram principalmente destros, porque os ossos esquerdos curvam para a direita e isso encaixa melhor na mão de destros. Vivendo e aprendendo. Tá, e por isso que a maioria dos seres humanos aí são destros também, né? Tá na espécie, cara. Neandertais também tinham uma dieta bem diversa, e eles eram capazes de cozinhar e provavelmente conseguiam fazer fogo também. Então, quando ficou claro que os Neandertais pareciam, no mínimo, tão capazes de criar tecnologia quanto nós, o que passou a ser exaltado foi a capacidade artística dos Homo sapiens e nossas pinturas rupestres. Mas Neandertais também são capazes de fazer arte, como essa concha pintada demonstra. Ou essa joia de ossos. Caramba, Caraca, velho, olha só. Neandertais também pareciam ter alguns tipos de ritos funerários, além de divisões territoriais entre diferentes grupos de Neandertais. Neandertais não eram hominídeos primitivos. Eles só são hominídeos modernos extintos, que eram provavelmente tão capazes quanto os Homo sapiens Mas no modernos. fim das contas foi a gente que passou eles. Provavelmente, né? Na verdade, eles são tão modernos que mesmo extinto eles conseguiram passar alguns genes pra frente. Você inclusive é parte Neandertal. A análise do código DNA humano indica que os nossos antepassados tiveram filhos com Neandertais. Ou seja, Neandertais eram primos biológicos tão próximos dos Homo sapiens que as espécies podiam se reproduzir. E se você aprendeu na escola que isso indicaria que os dois são da mesma espécie, parabéns por ter aprendido isso, mas na prática definir espécies diferentes é mais diferente. complicado. Baseado no quanto os genes do Neandertal foram diluídos entre o nosso código genético, é possível calcular que houve um grande período de contato entre humanos e Neandertais há aproximadamente 60 mil anos. E os É assim, considerando a história, né? Não é tão distante, né? 60 mil anos, pô. Neandertais foram extintos há uns 40 mil anos atrás, logo depois de começarem a ter algum contato mais próximo com humanos. Coincidência? Talvez. A extinção dos Neandertais faz parte de um grande evento de extinção da megafauna, onde um grande número de animais grandes como mamutes foram Mamutes extintos. morreram. E parte dessa extinção foi causada por humanos caçando esses animais. Humanos e Neandertais estavam entre os poucos animais capazes de caçar mamutes por conta da nossa capacidade de fazer lanças e trabalho em equipe. O que leva à pergunta? Caraca, será mano, pô.
Pô, eu acho que naquela época lá, tipo, 100 Neandertais contra um gorila, o gorila seria amassado por dois, tá ligado? Hoje em dia, é assim, usando as ferramentas, talvez a gente consiga também. Porque a gente tem arma de fogo, né? Mas na lança, filho, os caras eram bons, pô. Derrubando um mamute, tá louco, cara. O mamute, ele é muito maior do que um elefante. O elefante africano hoje em dia. Ó, quer ver aqui, ó. Ah, aparentemente depende. Tá, depende um pouco, mas deixa eu ver aqui. Mamutes anões, tinha um mamute piqueneu também, meu Deus do céu. Mas como a gente extinguiu os mamutes, né? Então a gente provavelmente caçava, ó, 3 a 3,5 metros de altura e pesando de 6 a 8 toneladas, filho. Ah, o tamanho era similar, ó. Olha só. Mamute imperial, mamute da Colômbia eram definitivamente maiores e mais pesados que elefantes africanos de hoje. Interessante. Deixa eu ver aqui. Caraca, porra, 4 metros de altura, de 9 a 18 toneladas o mamute imperial. Mas os animais eram incríveis de ver, provavelmente, né? Os bichão gigantescos. Que Homo sapiens mataram os Neandertais brutalmente? É, Provavelmente não. E até o fato de termos genes Neandertais sugere que as interações entre Homo sapiens e Neandertais não eram violentas. Em outras palavras, nós não odiávamos Neandertais. Porque se nós temos genes Neandertais, isso significa que em algum momento distante na nossa história, um Neandertal se Exato. juntou com uma Homo sapiens ou vice-versa. E o filho dessa relação foi criado para sobreviver e se reproduzir. Ele provavelmente era membro do grupo como qualquer outro. Se um filho dessa mistura fosse visto como aberrante, ele provavelmente não teria sobrevivido para passar os seus genes à frente. Então talvez o que Exatamente. tenha acontecido é que nós tenhamos matado os Neandertais indiretamente. Durante o evento de extinção É que assim, se nós somos homo sapiens, aí a gente tem relações com outra espécie. Isso vai gerar ali um indivíduo, né? Um indivíduo que seria uma junção dos dois. Ao longo do tempo, talvez, se os Homo neandertales pararem de ter relações entre si e continuam tendo relações com o Homo sapiens, vai chegar um momento que o Neandertal puro, entre aspas, ali, ele vai ter sido extinto. Por quê? Porque diminuiu a relação que eles tinham entre si, né? Por conta que eles estavam tendo mais relações com o Homo sapiens. E aí, no final das contas, a gente não matou eles, né? Eles meio que acabaram porque não... Basicamente isso. da megafauna, os animais mais tipicamente caçados pelos Neandertais estavam entrando em extinção. O que não era exatamente uma novidade. Os Neandertais já Sim. tinham passado por mudanças climáticas e habitavam uma série de ambientes diferentes. Eles normalmente Foram conseguiam se diminuindo adaptar a esse tipo de progressivamente mudança, mas dessa vez eles tinham concorrência. Existia um Homo sapiens na região, caçando os mesmos animais, ocupando o mesmo nicho ecológico. E aqui parece que é Foram óbvio que diminuídos aconteceu. progressivamente, né? Não de uma vez. Os Homo Engraçado sapiens isso. na Europa e Ásia simplesmente foram melhores em sobreviver e levaram os Neandertais à extinção por competição e não por violência. Ou seja, nós simplesmente fomos melhores do que os Neandertais. E se você quer pensar assim, você acabou de cometer o mesmo erro que eu comentei mais cedo nesse vídeo. Que não necessariamente, cara, porque a gente afirma categoricamente, né? É difícil, cara. Como eu sempre falo, muitas coisas da história a gente só vai poder afirmar categoricamente como foi se a gente tiver, sei lá, até hoje se discute se os dinossauros tiveram ou não pena, porque pena não é fossilizado, pô. Os Neandertais parecem tão competentes quanto os humanos. Mas então, por que eles foram extintos e nós não? Bom, nós fomos extintos. Ou quase isso. Na época das grandes extinções da megafauna, os Homo sapiens também quase desapareceram da Europa. Os atuais europeus não são descendentes dos Homo sapiens que habitavam a Europa há 40 mil anos junto com os Neandertais. Eles são principalmente descendentes de uma segunda migração de Homo sapiens Caraca, reptilano sapiens. Ah, tá que pariu. que aconteceu há 20 mil anos. E essa segunda migração encontrou uma Europa quase sem hominídeos. Os poucos grupos de Homo sapiens que restavam na Europa talvez sobreviveram mais por sorte do que por qualquer outra coisa. O evento que extinguiu os Neandertais também levou basicamente a uma extinção regional dos Homo sapiens. E pode ser Mas em sim que a outros disputa locais do entre as mundo. diferentes espécies de hominídeos fez com que as duas fossem dizimadas pelas mudanças climáticas do período. Se nós matamos os últimos humanos não Homo sapiens, esses últimos humanos também nos mataram.
No fim, ao que tudo indica, se Neandertais existissem no mundo moderno, seria muito difícil dizer que eles não são humanos. A vida interna, tanto Sim. emocional quanto intelectual de Neandertal, era provavelmente tão rica quanto a nossa. Até o impulso replicado de novo e de novo de tentar de alguma forma justificar o Homo sapiens como melhor do que os Neandertais, aponta para uma das dificuldades mais comuns em entender o mundo natural. Não existem hierarquias na natureza. Por que a gente teria que ser melhor, pô? Era só diferente, cara. O que existem são relações elaboradas. Se sobrevivência é um teste de valor, você tem tanto valor quanto moscas, porque as moscas também sobreviveram Pô, é até verdade. hoje. A Cara, os insetos, inclusive, os insetos são as das espécies mais, como é que fala? Tiveram mais sucesso na história da evolução, pô. Existem milhares, eu acho que não vou dizer milhões, né, que eu posso estar errado, né, mas existem milhares de espécies e subespécies de insetos, cara. Os insetos são definitivamente uma das espécies mais desenvolvidas da história do planeta Terra. razão que as evidências de tecnologia complexa, organização e arte dos Neandertais assusta e impressiona tanto é porque isso é o único sinal de uma inteligência como a nossa, mas que com certeza não é a nossa. E enquanto a humanidade sobreviver como espécie, pelo menos uma parte dos Neandertais também vai sobreviver no nosso código genético. código E genético. curiosamente, nós estamos vivendo de novo um momento de grandes mudanças climáticas, que no passado foi o responsável por desafiar a capacidade de sobrevivência humana. Eu espero que esse vídeo tenha sido Só bom o que, assim, a diferença é que a gente tá causando um pouco desses daí, né? Esse que é o problema, né? suficiente e que a mensagem principal tenha ficado clara. Cooperar é melhor do que competir. Então nós matamos os últimos humanos? Ainda não. Eu espero. Muito obrigado e até a próxima.